Tava bom demais para ser verdade, hein? Pois é. Quantas pessoas conseguem ter uma boa noite de sono realmente tranquila? Existem vários distúrbios que comprometem o sono. Ronco, apneia, bruxismo. Mas você sabia que um dentista pode te ajudar a resolver isso e você pode voltar a dormir como o seu corpo merece? No nosso Band Mulher de hoje, nós vamos falar sobre odontologia do sono e aqui no estúdio comigo, nós vamos conversar com a doutora Liana Pinheiro, que é membro titular da Academia Brasileira de Odontologia. Doutora Liana, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-la aqui no nosso Band Mulher. A gente acabou de ver uma pessoa roncando, né? E quantas noites inquietas, tanto para o roncador ou roncadora, quanto para quem está ao lado deles, né? Porque realmente, gente, é um transtorno. Os pacientes procuram muito a gente com essa preocupação, eu ronco. O ronco, às vezes, ele é um ronco tranquilo, é um ronco que não significa problemas, porque é um ronco de um ar batendo numa estrutura e vibrando aquela estrutura. O problema é quando o ronco, quer dizer, tem a ver com a apneia obstrutiva do sono, que é realmente aquele ronco onde a pessoa, ela para e ela para de respirar. Quando ela para de respirar, isso realmente pode ter uma consequência definitiva para aquele paciente. Isso é muito, muito mesmo difícil. Sério, né? Perigoso. Muito sério, muito perigoso. Quais são os tratamentos? O que seria esse tratamento odontológico, né? Relacionado ao sono? Então, o sono, a gente vê que tem distúrbios que são pertinentes ao ramo da odontologia do sono. Isso, porque a medicina do sono, ela já data de 1830, a gente já vê relatos de profissionais falando sobre o sono, os ciclos do sono, as polissonografias, e isso veio sendo estudado. O sono virou um mistério, porque se achava que o cérebro desligava, que você ficava, realmente entrava numa afasia, e não. A gente vê que não, a gente sabe, hoje em dia os estudos estão bem sérios e a gente vê inclusive a odontologia do sono entrando junto com a medicina do sono, entrando junto com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, fazendo um trabalho global no paciente, porque realmente os problemas do sono são multifatoriais. O dentista tem um papel, mas o profissional, ele tem que saber interagir com todos os profissionais que trabalham com a musculatura, com a respiração, com a postura. Quando a gente olha no consultório, a gente pega pacientes que tem efetivamente, tem aquele que fala assim, eu sou o roncador porque eu bebi. Tem aquele da postura, tem aquele que ronca porque posiciona a cabeça mais para trás aquele dia, está mais relaxadão, a mandíbula vai para trás e ele ronca. Mas tem um paciente que ronca porque efetivamente tem uma flacidez aqui. Pois é, quando que, por exemplo, o companheiro ou companheira, né, dos roncadores, gente, é engraçado, mas é um problema sério, é né? Verdade. O que acontece? Quando que vai saber se é um problema para procurar um odontólogo ou a medicina do sono? O ideal é qualquer profissional que ele procure, seja um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, eles sempre vão ter como solicitar exames e pedir que uma equipe multidisciplinar avalie esse paciente. Então isso fica fácil, porque sempre tem aquele bate-bola. Eu recebo um paciente, óbvio, eu posso achar que você é uma roncadora porque você tem uma musculatura mais frágil, mas eu vou ter que pedir uma complementação, eu vou pedir que a fono veja se tem a necessidade de reforçar a sua musculatura. Sabe um erro muito grave? Às vezes os dentistas vão e colocam no paciente um aparelho para projetar a mandíbula. Eu tive um problema desse com um pai de uma aluna minha e colocaram o queixinho dele para frente. No que colocaram, ele continuou dormindo, melhorou, mas ele aos poucos foi piorando novamente o ronco. Por quê? Porque colocou o aparelho e não foi orientado a fazer a fisioterapia, a fonoaudiologia para reforçar a musculatura junto com o tratamento odontológico. Na abertura do programa, doutora Liana, eu falei de 3 distúrbios do sono. Quais são? Distúrbio do sono que a gente vê é a própria apneia obstrutiva, que você não pode ter essa apneia, e muitas apneias por hora. Você passando de 5 apneias por hora, isso já é muito grave. Ou seja, durante uma noite, que a gente pode considerar 8 horas de sono, né? Que é o que a gente precisa dormir para
Algumas pessoas não tanto, mas seria o normal, 8 horas de sono para o descanso do corpo. Digamos que você observar nessas horas de sono, a cada 1 hora a pessoa tem uma parada como a apneia. Uma apneia, se você considerar 5 apneias por hora, já é uma coisa muito grave. 5 apneias por hora. Tem pessoas que têm grave. 5 apneias por hora? Tem pessoas que têm 100 apneias. Tem pessoas e pode matar isso? Sim, pode virar óbito, sim. É bem grave. Pode causar isquemias, problemas cerebrais, problemas vasculares muito graves. Então, a pessoa, ela requer um acompanhamento muito sério. Fora a apneia obstrutiva, a gente vê também a parte dos bruxismos. Pois é, o bruxismo que eu citei, né, que também é um problema sério, que há um desgaste dos dentes. Sim. Provavelmente, né, quem tem bruxismo também não relaxa. Porque como que seu corpo relaxa você a noite inteira movimentando, né? Olha, você sabe que tem pacientes com apertamentos tão sérios noturnos, que quando eles acordam, eles têm a sensação como se eles estivessem malhando, fazendo aquele exercício de resistência e relaxando. Eles acordam relaxando. Só que o que pode acontecer? Você sabia que tem gente que tem compressão cervical séria, com hérnia de coluna, começa a ter o dedinho ficando dormente? Por quê? Porque está fazendo uma hérnia cervical e não sabe que isso é proveniente decorrente de um do bruxismo, apertamento severo durante o sono. Olha como é grave. E são coisas tão simples da gente tratar, são coisas tão simples da gente prevenir. Não é só o dente que a gente tem que olhar, é toda a musculatura que você tem que ver. O bruxismo, ele está ligado diretamente ao estresse, por exemplo? Pode estar ligado ao estresse, ele também é multifatorial. Muito agitado, sim, muito com uma pessoa também muito feliz, a pessoa que está agitada, que passou aquele dia ótimo, ela também pode chegar na hora do sono dela e ter o que a gente chama de distúrbio do movimento. Não tem aquele distúrbio da perna, que dá aquela sacudida? Um dos distúrbios do sono, distúrbio de movimento, é o bruxismo. E dentro do bruxismo também o apertamento. Você citou desse movimento na perna, geralmente quem tem bruxismo... Não tem uma relação, não, são coisas diferentes, podem estar associadas ou não. Outro dia, uma tia minha maravilhosa, um beijo tia Cláudia, ela mora na Europa, ela ligou para mim para conversar, para falar o seguinte, que ela dormia e acordava extremamente cansada, mas muito cansada, parecia que fazia exercício a noite inteira. E ela foi fazer o exame do sono e descobriu que ela tinha síndrome das pernas nervosas. Que eu nunca tinha... Ela fez a polissonografia. Exatamente, a polissonografia, síndrome das pernas nervosas. Eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu tive que dar gargalhadas, porque é bem a cara da minha tia. Ela não para quieta 1 minuto do dia. Ela é agitada, ela é feliz, ela é risonha, ela fala muito aquela coisa. E daí ela tem a síndrome das pernas nervosas. E geralmente esses problemas, o sono, a pessoa tende a acordar, né? Os relatos são de cansaço, porque você não relaxa no período da noite. Uma das coisas que acontecem não é só o despertar porque fez um movimento. Porque às vezes a pessoa tem um despertar tão rápido que ela nem lembra depois que ela despertou. Mas o que acontece? O sono, a gente durante a noite, a gente passa por ciclos do sono, que vão dos sonos mais leves até os sonos mais profundos. O sono REM, que é onde a gente faz a memória, onde a gente decora as coisas, a gente grava as coisas, onde a gente tem a reparação. E às vezes a gente não entra nesses ciclos totais, a gente precisa ter uns 4 a 6 ciclos totais por noite, e às vezes a pessoa dorme e não entra nesses ciclos mais profundos. Quando ela não entra, é a tal coisa que a gente diz assim, nossa, dormi a beça e não descansei. Tem pessoas, nós vemos respiradores orais que não fazem uma oxigenação cerebral ideal e não conseguem, por apneias, entrar no sono profundo. Eles não entrando no sono profundo, eles podem dormir até meio-dia, eles vão acordar e vão falar assim, nossa, tô com a cama nas costas, tô exausto. Por quê? Não entraram no sono reparador. Agora tem criança também, eu acho que vale salientar que muitas crianças têm bruxismo. E de acordo com a idade dessas crianças é comum. Sim, agora tem que ser estudado também. Precisam ter um desgaste fisiológico dos dentes.
Conforme os pais se reportam muito às comidinhas pastosas, evitam dar aquelas comidinhas que a vovó da gente dava, que era a cenourinha, coisa pra gente roer, etc. A gente vai vendo que os dentes não fazem os desgastes fisiológicos. Então, com isso, o paciente, por uma questão fisiológica, ele morde, faz aquele ranger de dente para que ele consiga fazer o desgaste natural daquelas facetas e, com isso, liberar as movimentações. Cabe ao profissional, ao dentista, olhar, avaliar aqueles dentes e saber até que ponto isso é fisiológico ou já está desgastando o dentinho demais. Ou até algumas pressões inibem até o crescimento vertical do paciente. Então o paciente tem que desenvolver essa altura aqui e não desenvolve porque faz um excesso de pressão. Então cabe ao dentista fazer esse tipo de avaliação. Agora a gente está falando dos distúrbios do sono e falando em ronco. A gente entrevistou algumas mulheres na rua. Nós vamos ver agora, mulheres e homens também, aí nós vamos assistir agora, né? O que os maridos estão falando, o que as mulheres estão falando dos roncadores de plantão. Vamos conferir. Eu ronco. Principalmente quando eu bebo, então, aí eu ronco mesmo. O meu marido teve um período do casamento que ele estava meio gordinho. E toda vez que ele saía para tomar uma cervejinha, na hora de dormir, ele roncava horrores. E eu falava, ele nunca acreditava, dizia que eu que estava inventando, que não era possível. Até que uma dessas vezes que a gente saiu para beber, fomos dormir, ele roncou tão alto, que ele mesmo acordou com ronco, assustado, deu um pulo da cama. Eu ronco muito, inclusive já até tive problema com a esposa por causa disso, né? A minha irmã em si tirou o marido de dentro da casa, botou para outro quarto por causa do ronco. Ele ronca sim. Sim, verdade. Muito. Eu uso um aparelho, então o ronco parou muito, diminuiu bastante. 90%. Melhorar a vida com a minha mulher vai ser complicado porque já era, né? A gente acabou separando por causa desse negócio de roncar. Mas eu gostaria de saber o que eu deveria fazer para parar de roncar. Ô, gente, tadinho, separou porque ronca muito. Ai, pois e daí é. fez uma pergunta, doutor, o que ele pode fazer para parar de roncar? Então, foi o que eu falei da flacidez na musculatura. A gente tem umas placas. Quando é uma coisa mais grave, até associado à apneia, a gente pode usar aquele CPAP, que é aquela maquininha que fica injetando uma pressão contínua de ar. Ou seja, as pessoas de mais idade têm uma maior facilidade para roncar ou não, por causa da flacidez? Não, pode estar. Tá associado bem à respiração, está associado a essa flacidez muscular. Esse é o aparelho? Então, esse é um aparelho para dormir todos os dias? Mas imagina, é bem incômodo, É e a incômodo pessoa fica constrangida também de usar um aparelho desse. Então, por isso, os aparelhos ortodônticos receberam tanta aceitação dos pacientes. Porque você coloca ele traz a tua mandíbula para a posição ideal, faz uma desobstrução da tua via aérea. Nós temos um vídeo, inclusive, né, para a gente mostrar. A gente vai para um rápido intervalo agora e depois do intervalo eu gostaria que você comentasse. A gente tem, inclusive, imagens desse aparelho para que a gente possa entender como funciona. Quem sabe, gente, é uma boa opção para você que está aí roncando ou para você cuidar de quem está roncando ao seu lado, para não ter que ter uma separação. Gente, tadinho, fiquei com dó dele, falou, agora não tem mais jeito, eu já separei. Porque, olha, ninguém aguenta também uma noite de sono ao lado de alguém que ronca alto, gente. Você não consegue dormir, né? A gente tem que se cuidar. E aqui no Band Mulher, a gente cuida de você por inteiro, tá bom? Olha, ainda hoje nós vamos falar sobre o sono da beleza. Tem peeling de oxigênio aqui no Band Mulher, que é uma novidade agora das clínicas de estética, e nós vamos aprender a fazer aquele chazinho para a gente acalmar e dormir. E ainda tem a nossa Hora do Café com o DJ Alok. Eu estive na Expo Petrópolis e claro que eu não poderia deixar de conversar com a Alok, que já foi eleito 2 vezes o melhor DJ do Brasil e já está na lista dos maiores do mundo e é brasileiro, é gente boa, um querido, e eu bati um papo com ele, a gente vai mostrar aqui no nosso Band Mulher. Daqui a pouco eu volto, não sai daí.
Voltamos, e se você está se sentindo indisposto ou indisposta, é porque você pode não estar dormindo direito. E a nossa conversa hoje no Band Mulher é com a dentista Liana Pinheiro. A gente está falando dos distúrbios do sono na parte odontológica. Daí nós temos uma foto, daqui a pouco a gente vai mostrar, eu chamei o intervalo, a gente comentou que vamos mostrar um vídeo para vocês entenderem como funciona esse aparelho que tira o ronco, né? Que olha, que santo ou santa que inventou esse aparelho, vai evitar aí muitas separações, né? Muitos problemas, porque realmente tem casais que não aguentam. Mudam até de quarto, começam a dormir separados, porque ninguém aguenta. Leva a separação também. É, muito. A gente viu agora, né, o senhor comentando, se você chegou agora, teve um senhor que falou que realmente se separou porque ronca demais. Então a gente tem hoje como cuidar disso, tem algumas dicas aqui para vocês. Bom, tem outros fatores que causam ronco. A adenoide, por exemplo. Ela não causa necessariamente o ronco, ela causa obstrução da parte aérea, dessa via aérea aqui superior. Então, se você reparar, essa adenoide fica atrás dessa proliferação, mas as pessoas olham e já pensam logo, não, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar a adenoide, vou tirar a amígdala, vou tirar tudo. Só que a adenoide ele é um órgão linfóide, então ele não é para você pegar e já partir para uma excisão imediata. Não, só se ele tiver em um caso de supuração. Fora isso, você tem que restaurar o seu padrão respiratório. A adenoide fica aqui, doutora? Fica aqui atrás. Gente, eu imaginava essa uma coisa completamente Então, quando você respira, diferente. ela passa aqui, se ela estiver muito hipertrofiada para te defender, ela vai ficando mais reflorestada, ela vai ficando mais... Sabe onde eu achava que era adenoide? Olha a cabeça do leigo, né, gente? Por aqui. Aqui são os cornetos. Exatamente, eu achava que ficava alguma coisinha são os aqui cornetos. dentro, lá atrás. E também a passagem de ar, quando o paciente começa a respirar muito pela boca, olha bem, se eu começo a respirar muito pela boca... Eu acho que a maioria das pessoas pensam como eu pensava, né? Que fica no nariz, claro, né? as confundem com os cornetos. Então, quando a pessoa vai respirando pela boca, a gente não tem um cabelinho aqui? Esse cabelinho é justamente para filtrar o ar. Né? Exatamente. O nariz, ele aquece, ele umedece, ele faz o ar ficar mais próprio, mais puro, para receber. Ele é um protetor das suas vias aéreas. Então, quando você começa a receber um ar impróprio, você começa a ter o teu organismo te defendendo. Então, você tem muco, você tem uma defesa natural. E a defesa natural, por onde está passando esse ar? Esse ar está passando, está levando direto os micro-organismos para a tua amígdala. Tua amígdala também é um órgão linfóide, mas ela vai ficando mais edemaciada, mais inchadinha. Então, a amígdala está aqui. A adenoide está aqui. Justamente a tua passagem de ar vai ficando super comprometida. E o paciente começa naturalmente a ter que puxar o ar por onde? Pela boca. Sim. Porque pelo nariz ele não passa direito. Sem contar isso, olha como é que é uma bola de neve. Você respirando pela boca, você vai tendo o teu palato cada vez mais ogival. O palato, ele é o teto da boca, mas ele é o chão do nariz. Então, conforme o palato vai ficando mais ogival, você vai vendo o septo desviando. O septo desvia, oblitera uma das narinas. Então, é uma bola de neve onde o paciente fala assim, eu ronco. Tem que ser pesquisado para ver se o ronco dele é um ronco porque simplesmente ele não consegue respirar pelo nariz, só consegue respirar pela boca, e quando mistura a passagem do ar com língua, com musculatura, etc., você tem aquele som super alto. Entendeu? Então, isso é muito mais grave, porque aí vai um ciclo vicioso, vai levando às apneias, o paciente dorme e acorda cansado, ele fica extremamente inquieto, ele não consegue se concentrar. Com todos esses sintomas, a gente pode dizer que é um caso cirúrgico, então? Não. A pessoa muito cansada, muito... Não é caso cirúrgico, não. Tem jeito ainda, lógico doutora? Que tem. Você reforça a imunidade do paciente, dependendo do quadro dele, ele, óbvio, vai ter que fazer algum uso de algum antibiótico, algum anti-inflamatório, mas não na repetição, ele tem que tratar a origem, ele tem que tratar a respiração, ele tem que aprender a fazer uma respiração correta, ele tem que aprender, ele tem que ter um padrão ósseo correto. Então, por isso eu falo nesse tratamento multifatorial. Não basta ele ir lá, arrancar uma amígdala, arrancar uma adenoide. Vai dar uma melhora imediata. Mas e depois? Depois ele volta a ter tudo que ele tinha. E quando é um caso cirúrgico, então? Quando você passa a ter uma supuração. O que é isso? O paciente já está num quadro agudo de infecção. Nesse momento você tem que ter a excisão. Mas mesmo assim, quantas pessoas você já escutou falando assim, eu fiz adenoide e voltou, e reflorestou? Por quê?
porque não trataram a imunidade, não trataram a raiz do problema. Então, você melhora uma coisa e você piora a outra. E o paciente vai num sem fim na doença. Agora, a gente estava falando, você citou a questão dos pelos na narina, que é filtro, né? Para limpar o ar. Não pode ser removida. E as pessoas removida. que depilam o nariz? Muito grave. Você sabe Pois que eu fui numa depiladora e ela tirou. Não, eu nunca depilei meu nariz, né? Também não tenho pelo, eu tenho pouco. Mas assim, eu tenho amigas que depilam o nariz. Isso e é muito homens, errado. principalmente, depilam o nariz. Isso é muito errado. Você tem que cortar a pontinha e manter o pelo. Principalmente porque na base desse bulbo a gente chama de cílio. Esses cílios, eles varrem as partículas para que você faça a deglutição delas. E as enzimas do teu estômago acabem com elas. Então, você, quando não tem esse pelo, e principalmente você arrancar, você tem germes ali naquela base daquele folículo. E aqui é o triângulo perigoso da face, por onde passa a tua vascularização cerebral. Então, a gente não pode pensar em tirar um pelo do nariz. Olha como é. Olha como uma coisa vai levando a outra. E coisas extremamente sério, né? simples, Não, é né? muito sério. E as simples. pessoas acham que é muito simples, né? E estão, assim, mexendo o tempo inteiro com a saúde. E tá errado. É. A gente tem outra imagem para ser comentada. Essa imagem doutora aqui foi exatamente o que eu estava falando da competência de um cirurgião dentista em posicionar um aparelho que coloca a mandíbula num lugar ideal, avança ela e de imediato o paciente melhora. Por quê? Porque ele tem esse avanço. Então o que fazia ele roncar, ele imediatamente avança a mandíbula e melhora. Só que isso requer uma educação muscular consciente, ou seja, ele precisa ter também durante o dia um treinamento que seja 20 minutos, meia hora, junto a uma fonoaudióloga para que ela faça exercícios de reforço, como se fosse uma academia. E ele vai trabalhar toda essa musculatura para que isso aqui seja um auxílio imediato, mas que a musculatura toda seja trabalhada, como uma ginástica. Com isso, ele libera o fluxo de ar e os problemas melhoram como num passe de mágica. Agora nós temos um vídeo para mostrar que é bem interessante como esse aparelho funciona. Vamos lá? Aqui tem outro. Ah, tá. Por favor, doutora. Olha como ele descomprime a articulação enquanto você morde, ele imediatamente descomprime a articulação, que é outra coisa que a gente estava falando sobre o bruxismo, você ter essa compressão articular. Então o aparelho, ele não só reposiciona a mandíbula, como ele também alivia a articulação. Porque uma das coisas que o bruxismo também pode causar é uma compressão na ATM. E o paciente vira sentir, olha, dores de cabeça sérias, dores no pescoço sérias. Então o aparelho, além disso, ele ajuda também nessa dor na tua ATM. Uma pessoa que, de certa forma, é prejudicado com uma noite mal dormida, bruxismo, um ronco, apneia, que é seríssimo, né? Seríssimo. Ela tem que procurar um especialista, um odontólogo ou um especialista do sono para saber quais são as causas. A gente sabe que muitos que a gente acha que só tem solução através da cirurgia podem ser tratados através desse aparelho. Lógico. É uma novidade agora. Não é uma novidade, não. Isso já é bem antigo. Inclusive, os aparelhos de avanço mandibular não foram nem iniciados por pacientes, por dentistas. Foram iniciados por uma neurocirurgiã. Então, mas a gente vê que na odontologia isso é uma coisa comum da gente fazer. Para a gente não é uma novidade. O que é uma novidade é você pensar dessa forma interativa, onde você precisa de todas as especialidades trabalhando em conjunto. É verdade que 4 entre 10 pessoas roncam? Mais. Mais? Quanto? Mais, não é muito específico, mas mais. Mais homem ou mulheres? Olha, se a gente for falar só Os de homens respirador roncam oral, mais? se a gente for falar só de respirador oral, a gente vê assim, de 10 pacientes que entram no meu consultório, 7 ou 8 são respiradores orais. É uma loucura. A respiração. Você já fica falando com todo mundo no mesmo texto. Ótimo para a gente falar de respiração. A respiração, ela é importantíssima, muito mais do que a gente imagina, não só para nos manter vivos, mas também em várias situações da nossa vida, né? A gente respirando bem, a gente melhora tudo. Só que o ser humano, ele não sabe respirar bem. Eu estou errada? Verdade. Certíssima. Não é? Por quê, doutora Eliana? Porque as pessoas não dão essa ênfase. Quando a criança é pequenininha, a mãe fica muito preocupada em não botar uma chupeta, em não botar um dedo. E o que é o mais básico, que é a respiração, às vezes as pessoas não são orientadas. São orientadas, na amamentação ela tem que respirar assim, assim, fazer por causa do desenvolvimento dos maxilares, mas a respiração é tão simples. E se você respirar pelo nariz, você vai ver que você faz uma força. Se você respirar
pela boca é muito fácil, passa muito rápido. Então é muito fácil de eu automatizar isso. Só que olha só, eu começo a respirar pela boca, eu começo a elevar um pouquinho o meu queixo. Nisso, eu jogo meu ombro um pouquinho para frente, aí eu jogo a minha barriga para frente. Você olha na rua, você vê um monte de gente assim, ó. A postura com já essa postura. começa errado. E é por quê? Começou aonde? Na respiração errada, na respiração oral. Então, quando você vê um sem fim de coisas que são causadas por uma besteira, seria tão fácil, esse teu programa tem uma importância enorme, porque as pessoas enfatizam muito, é remédio para isso, é remédio para o nariz, é remédio. Você está enfatizando uma coisa que é o básico da prevenção. É um pai olhar, meu filho está com a boquinha aberta dormindo? Vamos estimular essa respiraçãozinha pelo nariz, vamos ensinar ele a falar, vamos ensinar ele a comer. Ele não pode comer pelo nariz, ele não pode respirar pela boca. Inclusive com relação ao seu estado emocional. Se você trabalha a sua respiração, né, a gente tem outra situação emocional diferenciada, você tem mais calma, você consegue uma concentração melhor. Agora, lógico que como tudo na nossa vida com relação à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, a gente tem que ter um hábito saudável, porque nós não temos culturalmente a preocupação com a nossa respiração. As pessoas não estão nem aí, respiram de qualquer jeito. Se você se policia e aprende, né, com exercícios e no dia a dia, trabalhar uma respiração equilibrada, consequentemente, a sua qualidade de vida, tudo melhora. Lógico, e muito. Os relatos dos pacientes no consultório, foi uma pena que eu podia ter trazido uns relatos lindos, pacientes que começam a usar o aparelhinho para selar a boca, fazem os exercícios de postura, respiração, musculatura, etc. Olha, eles retomam uma saúde com uma velocidade que eles falam assim, Eliana, se fosse um tratamento caríssimo, talvez eu não me sentisse tão perfeito como eu estou me sentindo. Eu simplesmente aprendi a respirar. E a pele fica melhor, o sono fica melhor, o sono profundo, um sono reparador, a saúde, o intestino, tudo. Temos mais uma foto aqui, doutora. Aqui foi o que eu falei do palato, quando ele faz essa ogiva proveniente do fluxo de ar passando pela boca, você tem aqui um desvio do septo, obliterando também mecanicamente a passagem aérea. E o que você falou dos cornetos, aqui a gente vê os cornetos, não são as adenoides. Agora a gente sabe que uma boa noite de sono tem até, né, aquela frase que fala, o sono da beleza. É verdade. Porque se você dorme bem, né, a pele também agradece, sim, o cabelo, tanto que você tem uma noite ruim de sono, você acorda toda amassada. Verdade. A olheira, inchada, parece que as rugas aparecem mais, assim, não fica legal. É o sono da beleza, né? Porque além dos prejuízos que nós já falamos, causados pelos principais distúrbios do sono, estudos científicos mostram que a pele também é afetada, maior quantidade de rugas aparecem, desidratação, enfim. Ouvindo isso, a gente tem vontade de pular logo na cama, né? Para tirar aquela sonequinha, que é o tal sono da beleza, não é mesmo? Bom, o sono da beleza existe, tá? E nós vamos mostrar para você agora, é só rodar o VT, vamos lá. A apneia do sono é um distúrbio grave, em que a pessoa para de respirar por alguns segundos diversas vezes durante a noite. Algumas delas, inclusive, não sabem nem que tem o problema. A médica Aline Holanda, especializada em sono, explica que existem 2 tipos de apneia do sono. Basicamente, a gente tem a apneia obstrutiva e a central. A central é mais rara, é mais encontrada em pacientes neurológicos. Tem a apneia obstrutiva do sono, né, que tem uma prevalência altíssima. Quais são os fatores de risco? Quem está mais propenso a ter apneia? Então, o paciente obeso, entre 50 e 60 anos, homem um pouco mais do que mulher. Para identificar a doença, é preciso estar atento a alguns sintomas. Excesso de peso, consumo abusivo de álcool, alterações hormonais e hipertensão são alguns deles. O representante comercial Eduardo Raeli sofreu na pele o mal da apneia. Sim, era muito assim, dava muito sono, isso em qualquer hora do dia, de manhã, de tarde. E eu comia esses salgados exatamente contra tudo que eu não precisava, porque com hipertensão eu não podia comer nada salgado, no entanto era isso que me mantinha acordado.
Atualmente, a apneia do sono pode ser diagnosticada através de um exame chamado polissonografia. Pela rede pública, o Laboratório do Sono do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho oferece o serviço. O paciente dorme, né, o mais próximo do normal dele, em termos de horário, em termos de posição, e a gente grava toda a noite dele de sono. E lá a gente pode ver o quanto ele dormiu, o quanto ele roncou, quais foram as fases do sono que ele teve e, especialmente, quais foram os eventos respiratórios. A apneia do sono leve pode ser tratada com mudanças de hábitos simples, redução do peso, parar de fumar e até fazendo uso de um aparelho intraoral prescrito por dentistas. Mas para os casos moderados e graves, além das medidas gerais, é indicado o uso de um aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas, conhecido como CPAP. Eduardo viu sua vida mudar após o uso do equipamento. Exatamente, hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu não uso nada disso, não tenho mais essa necessidade de estar me mantendo acordado, eu já fico pro normal, né? Não tenho tido esse sono diariamente. Poxa, Eduardo, de vez em quando ainda dá para liberar, hein? O amendoim, a cervejinha. Que bom que você está recuperado, dormindo, até porque representante comercial com uma jornada intensa visitando clientes, né? Imagina, o dia inteiro com sono. Porque a gente viu ali, né? A gente está falando da parte odontológica, que é a sua. Ali nós temos um especialista do sono. E que quem tem apneia, geralmente, acorda muito cansado, né? Daí você estava me explicando, enquanto a gente via a matéria, que o estado que você fica de relaxamento noturno, quando se tem apneia, você não consegue chegar ao máximo. Não, por causa do microdespertar. A pessoa, quando ela fica sem o ar, ela vai ficando sem o ar, para e de repente ela... E ela tem que acordar. O cérebro dela acorda ela para que ela respire. E no que ela faz esse microdespertar, a fase que ela estava do sono, ela volta para a vigília. Então, o que acontece? Ela não entra no sono reparador. Então, ela passa a noite inteira com esses microdespertares e não faz as fases todas do sono e os ciclos ideais. E aí ela não descansa. Dorme e acorda cansado, com a cama nas costas. Obrigada, tá? Obrigada a você. Bom, a gente sabe, né, que tudo isso é importante. Então, eu quero que você fique aí, porque daqui a pouco a gente tem uma matéria com uma novidade estética, que é o peeling de oxigênio. Já ouviu falar? Já ouvi Gente, falar. peeling de oxigênio. Ainda hoje tem o hashtag Divando e na hora do café eu vou conversar com o DJ Alok. Gente, meninas, eu sei que todas as menininhas aí ficam loucas no Alok, porque ele é lindo, não é, doutora? Ele demais. é lindo, ele é alto, ele é charmoso, cheiroso, um querido, bem casado. E sabe o que me impressionou no Alok, de verdade? O meu filho tem 9 anos e o meu filho é fã do Alok. Eu levei o meu filho a Petrópolis para assistir ao show do Alok. Olha, a simplicidade, né, de uma estrela de verdade, que está lá em cima e trata a todos com carisma, um carinho, e ele passa o tempo inteiro no show, família, amor, preservação, cuidado, carinho, o que é muito importante. Inclusive eu disse enquanto conversei com ele, olha, que bom que o meu filho te tem como ídolo. Como é bom, né? A gente fica tranquilo dos nossos ídolos, né? E o ídolo do meu filho que está crescendo, aí daqui a pouco vai ser um adolescente, é um cara tranquilo, sereno, um cara que está lá feliz da vida com a aguinha dele e trazendo alegria para todo mundo. Olha que máximo. Daqui a pouco a gente tem a Alok aqui no nosso Band Mulher. Não sai daí, não vai tirar um cochilo não, tá? Espera, gente. Daqui a pouco a gente volta.
voltamos com o nosso Band Mulher e a gente estava conversando sobre alguns distúrbios do sono. Agora a gente vai falar de alguns chás, né? Porque usar as plantas no bem-estar é um hábito bem antigo, pois a gente sabe que existem alguns chás que reduzem a ansiedade, dão aquela sensação de tranquilidade, não é verdade? É o que a gente vai ver agora aqui no Band Mulher, no quadro Saúde na Cozinha. Boa tarde, Gardênia. Eu sou a Alessia, terapeuta holística, e hoje eu vou dar umas dicas para vocês de como ter uma noite de sono mais tranquila. Eu queria falar para vocês sobre alguns chás que auxiliam muito nessa questão aí da insônia, né? Como, por exemplo, o alface, né? O alface que a gente está acostumado a usar ele como salada. Ele, consumido na forma de chá, é muito eficaz no auxílio da indução do sono, da sedação. Então, o maracujá, consumido em forma de chá, ele é um excelente calmante, tá? Auxilia bastante na indução do sono. A erva cidreira, também conhecida como melissa, ela também tem uma ação muito eficaz nessa questão da indução do sono, tá? O que muita gente não sabe é que ela também auxilia no combate à celulite, à acne, problemas gástricos. Agora nós vamos falar da camomila, tá? A camomila, ela é muito eficaz na indução do sono também, tá? Ela possui um flavonoide chamado apigenina, muito estudado aí nessa ação sedativa. Ela também possui propriedades curativas que aliviam a dor muscular, que aliviam gripes, resfriados. O capim-limão, ele, além de ser um excelente calmante, ele também é um antidepressivo maravilhoso. É muito fácil de ser encontrado, também de ser preparado. E depois dessas dicas, Gardênia, eu vou preparar um chazinho aqui para ter uma boa noite de sono, um sono mais tranquilo, tá? Vou preparar a erva cidreira aqui. Vou colocar 3 colherzinhas da erva na xícara. Vou acrescentar a água quente. Quente, tá, gente? Não é água fervendo. Agora eu vou tampar, que é para o nosso chá não perder suas propriedades terapêuticas, tá? Vou deixar agindo aqui de 8 a 10 minutos e depois ele está pronto para ser consumido. E depois de deixar agindo de 8 a 10 minutos, o nosso chazinho calmante está pronto para ser consumido, tá? Ai, que delícia! Eu adoro chás. Fui criada com chazinhos, a minha avó sempre fazia. É uma delícia, né? Antes de dormir, à tarde, convidar uma amiga para tomar um chá é sempre muito bom. E a nossa pele, o nosso soninho agradece. Você sabia que a Jennifer Lopez e a Madonna tratam a pele com oxigênio? Pois é, um tratamento eficaz, já que o que causa um envelhecimento na pele é justamente a perda de oxigênio. Ao perderem o oxigênio, as células se tornam opacas e enrugadas. Nós vamos saber agora como conter esse processo através desse procedimento estético. Vamos lá. Boa tarde, Gardênia. Meu nome é Natália Nascimento, sou esteticista e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o peeling de oxigênio, um peeling renovador no mercado. Aqui a gente começa fazendo a hidratação com sabonete esfoliante e fazendo a asepsia da pele. Agora eu uso uma água purificante para remover o sabonete esfoliante. Esse aqui já é o esfoliante do peeling de oxigênio. Ele já contém vários ácidos que a gente vai usar nesse protocolo. Aqui a gente vai fazendo uma esfoliação leve, nada muito abrasivo. Podemos usar pescoço e colo, mas a nossa ênfase hoje vai ser a face. Como ele é um peeling rejuvenescedor, vamos dar bastante ênfase, tá? Na área dos olhos, bigode chinês. Esse aqui já é o gel oxigenante, é ele que trabalha com todo o ativo de oxigênio. Ele tem um ácido maslínico, que é o ácido derivado da azeitona, ou seja, não tem contraindicação para a aplicação desse ácido, sempre lembrando que é acima dos 30 anos. Aqui nós vamos deixar agir de 3 a 5 minutos para ter a ação oxigenante. Tá vendo? Já criando as bolhas de oxigênio.
Agora eu vou retirar o peeling, o gel, com fusão das águas, que aqui a gente vai estar sempre controlando a oleosidade da pele da cliente. Esse aqui é o peeling concentrado, tá? Ele é o ativo de 3 ômegas, mais o ácido mandélico e ácido maslínico. Nós vamos trabalhando toda a face com movimento superior, elevando todo esse creme para cima, esse peeling aqui para cima. Acabou de passar o peeling, você já pode vir retirando. Agora nós vamos colocar a máscara oxigenante. Ela que vai trabalhar com oxigênio. Você acopla ela em toda a face. E já ela começa a fazer a liberação de oxigênio para dentro da pele da cliente. Essa parte aqui é altamente rejuvenescedora e ela faz um preenchimento significativo nas linhas de expressões. Esse é o último passo do nosso peeling. Ela vai ficar com essa máscara oxigenante por 10 minutos e já está começando a fazer a oxigenação da pele. Então, essa cliente, quando chegou na clínica, a avaliação dela seria para preenchimento de ácido hialurônico. Mas eu expliquei, como ela não queria fazer o ácido hialurônico, porque é um procedimento invasivo, eu expliquei que eu tinha um peeling de oxigênio, que com 3 sessões ele já dá um preenchedor muito bom nas linhas de expressão. Ela já está na 3ª sessão, que é hoje, que nós estamos fazendo, e aquele pezinho de galinha já não existe mais. Finalizando o nosso tratamento do peeling de oxigênio, como todos os outros tratamentos faciais, nós vamos retirar o resíduo da pele e aplicar o protetor solar. Finalizamos o procedimento Gardenia de peeling de oxigênio. Até a próxima com muitas novidades. Que maravilhoso, e a gente agradece. Todos os procedimentos que sejam para cuidar da nossa saúde, da nossa pele, lógico que a gente fica muito feliz. Falando em feliz, é hora de conhecer mais uma diva aqui do nosso Band Mulher. Vamos ver. Estilo é o básico pra mais arrumadinha. Coloquei essa roupa hoje para uma entrevista de emprego. No dia a dia eu costumo usar corretivo, um blush e um batonzinho básico. Tenho muitos cuidados com o meu cabelo, principalmente hidratar uma vez por semana, tá sempre escovando. Eu sou diva, #divando. Elaine, mais uma diva aqui no nosso #divando. Um beijo para você, maravilhosa. E lembrando que de segunda a quinta nós mostramos as divas cariocas aqui no nosso programa e às sextas-feiras nós escolhemos uma das meninas para concorrer. Lembrando que não é concurso, concorrer não, para participar da nossa diva do mês. E no final do mês nós vamos escolher a diva das divas aqui do nosso Band Mulher. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos assistir a uma entrevista que eu fiz com o DJ Alok. Não sai daí, eu volto já. Voltamos e agora chegou a hora de assistir a entrevista que eu fiz com o DJ Alok na Expo Petrópolis. Olha, gente, foi um papo rápido, mas delicioso nessa festa maravilhosa. Adoro Petrópolis. Adoro a Expo Petrópolis, inclusive eu quero mandar um beijo todo especial a todos que fazem a Viver Entretenimento, que organiza essa festa tão linda, e quero parabenizar também ao prefeito Bernardo. Bom, um beijo e vamos conferir a Alok aqui no Band Mulher. E na nossa hora do café de hoje eu vim não tomar um cafezinho, mas vim literalmente a uma balada para curtir o Alok. E vou te falar uma coisa, eu estou muito feliz
por ver você à frente de uma multidão dessa, com tantas mensagens positivas, Alok, que eu acho que faz... O seu sucesso vem dessa luz tão grande que você tem, dessas mensagens tão lindas, além de tanto talento. Parabéns, gostou do show? Que isso, obrigado pelas palavras. Estou tentando através da música, através da minha arte, expressar um pouquinho de positividade para as pessoas, trazer um pouquinho mais de sensibilidade, consciência. Então, espero que eu esteja fazendo o papel certo. Joga a mão pra cima e vai! Olha, eu sou mãe, né? Falo para muitas mulheres que são mães, meninas também jovens que assistem ao Band Mulher buscando beleza, buscando moda, dicas que a gente dá variada. Você é um rapaz bonito, todo malhado, em forma, né? Aí, como já 2 vezes consecutivas, como o melhor DJ do país, também na lista aí dos melhores do mundo. Como que você se sente com a carreira tão linda, tanto futuro pela frente? Qual o incentivo e a palavra que você dá para tantos jovens que estão te assistindo, que te curtem, te seguem? O que vem na minha cabeça assim, é só gratidão, sabe? Gratidão e também um cargo de responsabilidade, que acaba vindo junto. Mas eu sou muito feliz assim, de ter tantas pessoas que apoiam, acreditam no meu trabalho, nas minhas loucuras. E acaba que quando eu tenho um apoio assim, a gente vê que a gente não sonha sozinho, que é um sonho coletivo, aí a gente acaba tornando uma realidade, entende? Então eu estou muito feliz assim de realmente estar podendo representar o Brasil lá fora e poder ter o respaldo aqui dentro, porque uma coisa comunica a outra. O brasileiro, quando vê alguém representando lá fora, ele se sente, de certa forma, como se fosse uma valorização aqui interna também, entende? E aí eu tento sempre conciliar os 2 mercados também, para a gente conseguir ter a comunicação e o equilíbrio dos dois, porque a realidade aqui é muito diferente da realidade da China, da Ásia e dos Estados Unidos, Europa, enfim. E assim, em relação à mensagem, acredito que tudo que eu faço hoje, né, eu acho que a minha música e o show é uma ferramenta que eu tenho para poder fazer algo maior, entende? Isso aqui tem que sempre andar em paralelo com um propósito maior, que é promover dignidade humana, que é, sabe, olhar para o próximo. E se eu puder falar um segredo, alguma fórmula que eu sei que funciona, uma fórmula que eu sei que funciona, é quando você pensa no coletivo, o universo conspira a favor. Você é um homem que está engajado em várias ações sociais, né? Eu acho que isso também faz total diferença. Fiquei emocionada no final do seu show. Foi até bom falar com você depois, porque foi a primeira vez que eu te assisti. É o final do show com mensagens de amor. Eu acho que o mundo precisa de amor e realmente quando se tem amor a gente pode transformar tudo. Eu tento através do show trazer várias etapas, são vários blocos. E no final eu passo essa mensagem. E o que eu faço só faz parte de um ideal da minha vida, é um propósito. Não teria sentido a minha vida se eu não fizesse o que eu faço. Não só eu falo em relação ao show, ao palco, mas em relação ao que eu posso utilizar disso para fazer algo maior. Agora, gente, tem muita gente esperando para falar com ele. Para a gente concluir, lógico que eu tenho que saber, como que você cuida da forma, né? Malhar, a gente vê que você malha. Alimentação. Eu priorizo a minha saúde, eu priorizo essa parte, então acaba que eu coloco na minha agenda sempre um momento para poder dedicar a isso, porque para mim não é só em questão de estética, é uma questão também que mexe com o emocional, mexe com o bem-estar, com o meu corpo, no caso fisiológico também, então, enfim, é uma questão de prioridade. Então, só uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo agora, para todos os homens também, que é Band Mulher, mas tem muitos homens assistindo o nosso programa. Para todos, olha, eu acho que a mensagem que eu passo é que a gente tenha mais tolerância e que a gente possa olhar o mundo do próximo, porque num país onde o mundo de todos é visto, aí sim a paz é possível. E Alok, maravilhoso, parabéns. Você merece o lugar que você está, né? Humildade, tranquilidade, simpatia, é um conjunto, né? Trabalhos sociais, estruturado. Eu acho que é um conjunto que faz desse rapaz esse sucesso que ele é e que Deus te abençoe a cada dia mais. Bom, hoje o Band Mulher
nós falamos, né, em noites mal dormidas e os problemas que causam na gente noites assim. A gente aprendeu a importância daquele soninho da beleza, o uso de chás tranquilizantes e sobre o bem que faz as nossas células receberem oxigênio, dormir. Até para as nossas células trabalharem melhor. A gente precisa dormir. Mas como dormir numa sociedade que nos convida a estarmos sempre atentos? Como dormir, por exemplo, em um dia que não saiu exatamente do jeito que a gente queria? A verdade é que não há nada melhor que um dia após o outro. E entre esses dias, né, uma noite de sono, tranquilidade, paz que a gente precisa. Que amanhã, com certeza absoluta, o dia será melhor. Tem até essa frase que fala, né? Nada melhor que um dia após o outro. Porque tudo passa, gente, na vida. Tudo é passageiro. Então a gente precisa ter calma, tentar, mesmo quando o dia for dormir, ou ruim, dormir, que tudo vai passar. Amanhã a gente acorda melhor, se Deus quiser. Olha, muito obrigada por audiência, por esse dia que você esteve aqui acompanhando o nosso programa e a gente volta amanhã nesse mesmo horário, se Ele quiser. Um beijo bem grande para você e até lá.